Por que a fé de Juliano Casarré incomoda tanta gente? Ele sempre foi conhecido como ator. Durante anos, seu nome esteve ligado à televisão, ao cinema, às séries brasileiras e a personagens marcantes. Para muita gente, ele era apenas mais um artista respeitado, acostumado aos holofotes, às câmeras e à exposição pública. Mas nos últimos tempos, algo começou a chamar mais atenção do que sua carreira. Não foi um novo papel. Não foi uma novela. Não foi uma polêmica comum de celebridade. Foi a sua fé. E talvez seja justamente aí que começa a parte mais interessante dessa história. Em um tempo em que artistas falam publicamente sobre praticamente tudo, Juliano Casarré passou a falar de algo que muita gente prefere manter escondido: Deus, família, oração, responsabilidade e vida espiritual. E quando alguém conhecido decide falar sobre isso sem pedir desculpas, a reação costuma ser imediata. Alguns apoiam, outros criticam, muitos ironizam. Mas a pergunta principal permanece: por que falar sobre Deus ainda incomoda tanto? Casarré ficou nacionalmente conhecido por seus trabalhos como ator. Durante muito tempo, sua imagem pública esteve ligada ao entretenimento. Ele era visto como um profissional talentoso, presente em grandes produções e reconhecido pelo público. Mas, aos poucos, outra parte da sua vida começou a ganhar espaço diante das câmeras. A fé. Não como uma frase bonita jogada em uma entrevista. Não como uma espiritualidade genérica para agradar todo mundo, mas como algo concreto, presente na forma de viver, de pensar, de educar os filhos e de enxergar o mundo. E essa mudança não nasceu de uma estratégia de imagem. Nasceu dentro da própria vida. Como marido e pai, Casarré enfrentou momentos difíceis ao lado da esposa e dos filhos, situações que para muitas famílias poderiam gerar revolta, afastamento ou silêncio, mas no caso dele, acabaram se tornando um caminho de aproximação com a fé. A religião deixou de ser apenas uma crença pessoal. Passou a ser um eixo, um fundamento, uma forma de permanecer de pé quando tudo parecia pesado demais. E talvez seja por isso que sua postura tenha começado a chamar tanta atenção. Porque existe uma diferença enorme entre dizer que acredita em Deus e viver publicamente como alguém que acredita. Uma coisa é ter fé no privado. Outra coisa é deixar que essa fé influencie escolhas, palavras, prioridades e posicionamentos. E nesse ponto, uma passagem bíblica ajuda a entender o centro dessa mudança. Não vos conformeis com este mundo. Esse versículo não fala apenas sobre religião. Ele fala sobre resistência, sobre não se moldar automaticamente ao pensamento dominante, sobre não aceitar que o mundo dite, sozinho, aquilo que uma pessoa deve acreditar, defender ou esconder. E talvez seja exatamente isso que Juliano passou a demonstrar. Ele não apenas falou sobre fé. Ele começou a assumir publicamente que sua fé orienta sua vida. Com o tempo, suas falas passaram a tocar em temas como espiritualidade, disciplina, família, paternidade, masculinidade e responsabilidade. E foi justamente aí que as reações começaram a ficar mais fortes, porque enquanto a fé fica limitada ao campo privado, pouca gente se incomoda. Mas quando ela começa a aparecer em público, quando ela entra em conversas sobre família, educação, comportamento e propósito, o incômodo cresce. E esse incômodo ficou ainda mais evidente com o projeto O Farol e a Forja, voltado ao público masculino. A proposta do projeto gira em torno de homens que desejam viver com mais responsabilidade, firmeza, disciplina e espiritualidade. A ideia é falar sobre formação interior, presença na família e fortalecimento moral. Mas aquilo que para alguns parecia apenas um chamado à reflexão, para outros soou como algo ultrapassado, conservador demais ou até ofensivo. Comentários começaram a circular. Críticas apareceram. Ironias se espalharam nas redes, e de repente, não se discutia apenas um projeto. Discutia-se o direito de um homem público falar abertamente sobre fé, família e responsabilidade masculina. Nesse ponto,
Outro versículo se encaixa quase como uma resposta ao cenário. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. A frase é forte porque aponta para uma realidade antiga. A fé cristã, quando vivida de forma clara, nem sempre será recebida com aplausos. Isso não significa que toda crítica seja perseguição, nem que toda discordância seja ódio. Mas significa que existe, sim, uma tensão entre viver segundo a fé e tentar agradar completamente o mundo. Juliano Casarré parece ter entendido isso. O caminho mais fácil seria diminuir o tom. Falar de Deus de forma mais vaga. Usar palavras mais neutras. Evitar assuntos que geram reação. Separar totalmente a imagem pública da vida espiritual. Mas ele fez o contrário. Continuou falando, e quanto mais falava, mais sua imagem deixava de ser apenas a de um ator conhecido e passava a ser também a de alguém disposto a defender aquilo em que acredita. É aí que a história dele começa a ultrapassar a figura de uma celebridade. Porque, no fundo, o debate não é apenas sobre Juliano Casarré. É sobre o tipo de sociedade em que vivemos. Uma sociedade em que muitos aceitam discursos sobre liberdade, identidade, autenticidade e expressão pessoal, mas reagem com desconforto quando essa liberdade vem acompanhada de fé cristã. E a pergunta fica inevitável. A liberdade vale para todos? Ou só para quem acredita nas ideias consideradas aceitáveis pelo momento? Quando Juliano fala sobre homens mais responsáveis, famílias mais firmes e espiritualidade mais presente, ele toca em pontos que o mundo moderno costuma tratar com desconfiança. A palavra masculinidade, por exemplo, já carrega tensão. A palavra disciplina parece pesada. A palavra família vira disputa. E a palavra Deus, dependendo do ambiente, se torna quase uma provocação. Mas dentro da tradição cristã, essas ideias não são novas. A busca por firmeza, coragem, responsabilidade e fé sempre esteve presente. E é aqui que outro versículo entra com ainda mais força. Permanecei firmes na fé, sede corajosos e fortes. Essa passagem resume muito do que está por trás da mensagem que Juliano passou a defender. Não se trata apenas de parecer forte. Não se trata de vencer discussão na internet. Trata-se de permanecer firme. Firme na fé. Firme mesmo quando a exposição traz críticas. E talvez seja isso que incomode. Porque uma pessoa sem convicção é mais fácil de moldar. Uma pessoa que tem medo da rejeição se cala com facilidade. Uma pessoa que depende da aprovação dos outros evita qualquer assunto difícil. Mas alguém que encontra um fundamento maior do que a opinião pública se torna mais difícil de controlar. E a fé, quando é vivida de verdade, faz exatamente isso. Ela muda prioridades. Ela muda a forma como alguém lida com sofrimento, crítica e exposição. No caso de Juliano, a fé não apareceu como um detalhe decorativo. Ela passou a ocupar o centro da narrativa pública dele. E isso trouxe consequências. Porque quanto mais alguém se posiciona, mais se expõe. Quanto mais fala, mais é interpretado. Quanto mais defende algo, mais atrai oposição. É por isso que muitos preferem o silêncio. Muitos acreditam, mas não dizem. Concordam, mas não assumem. Pensam, mas não publicam. Têm fé, mas evitam demonstrar. Não necessariamente por falta de convicção, mas por medo. Medo de ser atacado. Medo de ser ridicularizado. E é nesse ponto que a história de Juliano Casarré se torna maior do que a carreira de um ator. Porque ela revela uma pergunta desconfortável. Quantas pessoas escondem aquilo em que acreditam apenas para não enfrentar rejeição? A fé cristã nunca prometeu aprovação universal. Pelo contrário, Jesus deixou claro que seguir esse caminho poderia gerar oposição, julgamento e até ódio. E o versículo que encerra essa reflexão deixa isso evidente. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Essa passagem não é confortável. Ela não promete aplausos.
Ela fala sobre perseverança. E talvez essa seja a palavra central de toda essa história. Perseverar quando é mais fácil se calar, quando a fé vira motivo de piada. Perseverar quando a opinião pública cobra silêncio e quando viver aquilo em que se acredita passa a ter um custo. Juliano Casarré pode ser admirado ou criticado. Suas falas podem gerar concordância ou discordância. Seu projeto pode ser visto de formas diferentes por públicos diferentes. Mas existe algo que não dá para ignorar. Ele decidiu não esconder sua fé. Talvez o ponto principal não seja perguntar se todos concordam com ele. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Por que alguém falar publicamente sobre Deus ainda causa tanto incômodo? Será que o problema está na fé de Juliano? Ou será que a reação a essa fé revela algo mais profundo sobre a sociedade atual? No fim, essa história não fala apenas sobre um ator. Fala sobre coragem, sobre convicção, família, sobre exposição e o preço de não se conformar com o mundo. E talvez seja exatamente por isso que o caso de Juliano Casarré continue gerando tanta discussão. Porque quando alguém decide viver sua fé em público, essa decisão inevitavelmente confronta quem prefere que Deus permaneça fora da conversa. E você? Acha que figuras públicas devem falar abertamente sobre sua fé, mesmo sabendo que isso pode gerar críticas? Ou acredita que religião deve ficar apenas no campo privado? Deixe sua opinião nos comentários.